Bom dia, jovens. Esse é o nosso primeiro tema do trimestre, do segundo trimestre, né? Ele já tinha ficado aí como uma sugestão de assunto no trimestre anterior, mas eu consegui produzir ele com mais calma agora para o nosso segundo trimestre, né? Afinal, para também não sobrecarregar vocês de conteúdo. Eu tô olhando pra cá, gente, tá dando esse lagzinho porque a câmera tá aqui, ó, e o slide tá pra cá. Então, às vezes eu vou estar olhando pro vazio aqui, mas não tem problema. Então, esse assunto ele ficou ali meio em stand-by pra gente, tá? A ideia é dividir ele em 2 vídeos, então eu vou apresentar um essa semana, que é esse aí, ó, a extrema-direita no século XX, que na verdade não vai falar muito da extrema-direita, vai falar um pouco dos pensamentos que foram sendo construídos no século XX e como isso contribuiu ou teve no contexto histórico aí do surgimento da extrema-direita, do pensamento da extrema-direita durante o século XX, né? Século XX que é de 1901 até o ano 2000, tá certo? Então, galera, eu vou postar esse vídeo nessa primeira semana e na próxima semana a gente entra aí com o tema principal, com a discussão principal um pouco mais aberta, sem muita imagem. Na verdade eu vou mudar um pouco o estilo depois desse assunto, né? Eu vou fazer vídeos um pouquinho mais abertos, sem muita apresentação de slide. Eu quero ver se eu faço uma coisa mais livre. Mas tá, então esse primeiro slide, esse primeiro vídeo é introdutório histórico. E o segundo vídeo da semana que vem já contextualiza mais o nosso século, século XXI, e justamente aquilo que é base da discussão para vocês, base do texto que eu quero que vocês produzam, que é a extrema-direita, como ela vem crescendo agora no nosso século XXI, tá bom? Mas eu quero mostrar para vocês primeiro uma introdução aí do que aconteceu no século XX e por que aconteceu esse surgimento de um pensamento extremo à direita, né? Lembrando que a gente tem também pensamento extremo à esquerda, como aconteceu ali depois da Revolução Russa, a Revolução com Mao Tse Tung, né? Tem vários pensamentos extremos durante o século XX e, claro, também durante o século XXI, mas o foco aí é justamente esse fenômeno, né, da ascensão do pensamento de extrema-direita na Europa, principalmente, no início do século XXI, né? A reascensão, o ressurgimento desse pensamento. E aí eu vou dar um contexto histórico para vocês, então, no século XX, tá bom? Colocar alguns conceitos para a gente depois conseguir discutir com propriedade na terceira aula sobre esse tema, tá bom? Que vai ficar marcado para vocês aí, conforme o cronograma, daqui a 3 semanas, né? A gente tem essa primeira, depois a segunda com a segunda parte da discussão, a terceira que é uma aula live para a gente debater presencialmente, tá certo? Então, vamos lá, galera. A base da construção, ou a base para a construção do pensamento da extrema-direita, como é que ela aconteceu? Então, o importante do século XX, se a gente for pegar ali alguns historiadores, eles dizem que o século XX ele começa na Primeira Guerra Mundial, né? O grande centro ali, catalisador desse século é as bases da Primeira Guerra Mundial. E após essa Primeira Guerra Mundial é que a gente começa a ter grandes alterações aí no cenário político internacional, né? Nos Estados Unidos, né? Vamos começar pela segunda parte do slide ali. Nos Estados Unidos a gente tem uma mudança na questão econômica, que é o seguinte: eles entram nessa Primeira Guerra como um país, entre aspas, normal, né? Vamos dizer assim. Mas eles saem dessa Primeira Guerra com uma economia muito aquecida. Por quê? Porque eles abasteceram, né, as frentes de guerra com armamento, com suprimento. Então a economia norte-americana, estadunidense no caso, ela foi muito aquecida pelo consumo na Europa, tá certo? Ela foi muito aquecida pelo consumo tanto durante a guerra quanto no pós-guerra. Por quê? Porque a Europa estava em frangalhos depois da guerra. Então quem que abastecia o mundo? Os Estados Unidos, que era um aliado, né, que era um parceiro também durante a guerra e que depois manteve ali o seu território bem estruturado, a sua sociedade, entre aspas, bem organizada e que pôde abastecer o mercado europeu e o mercado interno com muita intensidade. Claro, isso se baseando ali em um mercado extremamente aberto, extremamente fluido, produtivo,
né, baseado na lógica do Fordismo, do Taylorismo, de produção em grande escala para abastecer o mercado, para estimular o consumo. Essa foi a lógica americana no início do século XX, né, assim, no comecinho do século XX, ele pode colocar em 1919, que justamente acompanhava a mentalidade do Partido Republicano. O Partido Republicano, depois da Primeira Guerra, ele teve 3 presidentes em sequência que adotaram essa mentalidade liberal de superprodução, de estimular o consumo, de aproveitar que os Estados Unidos ainda manteve uma solidez econômica, né? Cresceu economicamente durante a Primeira Guerra e também após a Primeira Guerra. Então, esse pensamento de livre mercado, de superestímulo à produção, do mercado do Estado tá um pouquinho mais afastado das decisões econômicas, preponderou, né? Se manteve aí dominante durante algum tempo. Só foi entrar em colapso, só foi retrair, só foi ser abandonado, ou foi ser revisto lá na crise de 29, que eu vou falar para vocês um pouquinho depois, tá bom? Mais pra frente aí nos slides. Então, acabou a Primeira Guerra, os Estados Unidos deu uma guinada econômica, claro, balizado por um pensamento de direita, né? Os republicanos, eles são aí dentro daquela duplicidade, daquela dualidade dos partidos, um partido mais alinhado à direita do que os democratas. Os democratas, eles são, entre aspas, centro-esquerda ou até social-democratas, né? Que seria uma centro-direita, mas eles estão um pouquinho mais afastados aí dessa lógica liberal, né? Eles seriam um pouquinho mais keynesianos, intervencionistas, mas vamos falar disso um pouco mais pra frente. Então, acabou a Primeira Guerra, os Estados Unidos deu uma guinada. Em compensação, a Europa, né, que acabou de sair da guerra, estava estraçalhada, né? Você tem ali os principais participantes, a Alemanha, que sempre se envolveu, né, sempre teve ali muito participativo na guerra, né, que perdeu essa Primeira Guerra e teve que arcar os custos, né, teve que se desmilitarizar e arcar com os custos de reconstrução, né, desse território devastado pela guerra, tá certo? E aí foi assinado o tal do Tratado de Versalhes, meio que para justamente colocar panos quentes na situação, né? Não foi solucionado o problema, claro que afinal a gente teve a Segunda Guerra, mas foi pelo menos um acordo temporário para dizer, olha, Alemanha, baixa sua bola, vocês perderam aqui essa batalha, né? Saíram derrotados, então vamos colocar aqui os termos para vocês se posicionarem social, politicamente para o resto da Europa. Tá certo? Só que isso aí foi uma fagulha, né? Esse Tratado de Versalhes, essa questão de pagar as dívidas, de pagar a reestruturação europeia, foi um rastrinho de pólvora aí que foi estourar lá na frente com a Segunda Guerra, né? E que colocou a Europa toda, e principalmente a Alemanha, numa situação muito frágil economicamente por um longo tempo, tá certo? Então, vamos lá, ó. Esse aí é o Tratado de Versalhes, né? Pelo menos a capa que representa aí, se você jogar no Google, vai aparecer esse livro aí, né? Que é o Tratado de Versalhes, preservado em algum museu. Vamos lá, ó. E aí tá, né? Onde é que surgiu? Meu Deus, onde é que surgiu aquela ideia do American Way of Life, né? Surgiu justamente após a Primeira Guerra, com esse boom econômico, com essa grande ascensão econômica que os Estados Unidos experimentou no início do século XX, né? Após a Primeira Guerra Mundial. O pessoal tendo muito crescimento econômico, né, num espaço ali de 10 anos, eles experimentando um crescimento econômico aceleradíssimo, só que depois isso cai, porque você superaquece a economia, estimula a produção, chega uma hora que entra em colapso, até porque nesse período também a Europa começa a se recuperar economicamente e produzir e abastecer o mercado interno, que até então era abastecido pelos Estados Unidos. E aí você chega 10 anos depois, né, dessa verificação da ascensão econômica dos Estados Unidos, a crise econômica, ao crack da Bolsa de Nova York em 1929, que coloca em xeque a ideia da produção do modelo taylorista fordista, de grande estoque, né, de grande consumo, né, de superprodução, e isso, claro, vai causar
um efeito dominó no mundo todo. Afinal, a economia ela não era globalizada, mas ela era extremamente interligada, extremamente dependente dessa supremacia econômica, dessa super capacidade, super desenvolvimento, super produção econômica dos Estados Unidos. Né? Você tem aí um impacto muito grande na América, o Brasil passa pela crise do café, né? Você pega e tem também uma crise muito forte na Europa, né? Que era, até o momento, uma grande consumidora de produtos americanos, certo? E você tem uma retração da economia americana muito forte, tá certo? Então você tem um pensamento extremamente liberal sendo questionado, sendo colocado à prova no final dos anos 20. Isso lá nos Estados Unidos. Tá bom? Olha aí, ó. Você tem aí uma foto bastante icônica da crise de 29, que algumas padarias, algumas cafeteiras davam café de graça para os desempregados para eles começarem a procurar emprego ali de manhã. Uma coisa bem cinematográfica, né? Olha só. Nos anos 30, e aí começa a ser desenhado, né, para mim, né, eu estou pensando como professor de geografia, professor de atualidades, professor que entende razoavelmente do contexto histórico que isso aconteceu, os anos 30, com o rastro do que aconteceu no final dos anos 10, né, entre a Primeira Guerra, o final dela, os anos 20, que teve esse boom americano, o começo dos anos 30 com essa recessão, você tem o fortalecimento do papel do Estado, não como o Estado de esquerda, né? Aquele Estado centralizador, socialista, mas um Estado intervencionista keynesiano, que é a ideia do Estado motivar a economia, participar da economia como um grande catalisador de obras públicas, de geração de emprego e tudo mais. Então, o New Deal lá com o Franklin Delano Roosevelt, né, que foi um presidente democrata, depois de 3 republicanos, você tem um presidente democrata que meio que vem para resgatar essa ideia da economia em frangalhos que aconteceu em 29. Tá? Então, ele propõe aí a New Deal. E você tem, então, um Estado, um partido de centro-direita, os democratas, né, propondo uma intervenção econômica a partir do Estado. O Estado chamando para si a responsabilidade de aquecer a economia. Isso ressoa, né, e acompanha um contexto onde a Europa também se vê motivada a fazer com que os estados, os líderes, né, os chefes de Estado ajam, né, de forma mais proativa para aquecer as economias da Europa. Isso ressoa na Europa, tá certo? Vai ressoar em vários países, tá certo? Por quê? Porque a ideia é que o Estado garanta o bem-estar social. O Estado garanta, já que a economia sozinha não está conseguindo produzir, não está conseguindo se equilibrar, o Estado tem que garantir que ela funcione. O Estado tem que garantir as bases para a economia funcionar, tá certo? Então a gente tem aí a lógica intervencionista, a lógica keynesiana, tá? A gente tinha uma lógica liberal, extremamente liberal. O Estado se regula, todo mundo produz, todo mundo trabalha, superprodução, estimula o consumo, deu errado, quebrou. Entra a lógica keynesiana, o Estado tem que intervir para equilibrar. Esses dois pensamentos são pensamentos de direita. Eles não estão pensando no trabalhador, eles não estão pensando na sociedade em si como o foco. Eles estão pensando no empresário, eles estão pensando na economia da grande escala, tá certo? Eles estão pensando na classe elitizada, não na classe trabalhadora. Eles querem manter o status quo. O Keynes, ele não quer quebrar o padrão, ele quer reestruturar a economia para que essa lógica liberal permaneça, tá certo? Mas ele entende que se o Estado não intervir, há colapso. Então você necessariamente chama o Estado para sua responsabilidade de sustentar a máquina, tá certo? Claro, né? Com isso também surge a ideia, sai aquela ideia do laissez-faire, do cada um por si, né, e Deus por todos, e entra a ideia do welfare state, o estado de bem-estar social. O Estado ele precisa garantir alguns direitos básicos, tá certo? Para que a sociedade tenha qualidade de vida minimamente, né?
Então, só que aí você tem dois modelos econômicos que parecem que são conflitantes, mas na verdade eles têm o mesmo objetivo: manter a economia funcionando, né? Manter o capitalismo funcionando, né? Então vamos lá. Esse aí, ó, é o Franklin Delano Roosevelt, o que assinou, o que criou, o que idealizou e aplicou a lógica do New Deal. Vamos lá. Aí, ó, gerando emprego, né, fazendo obras públicas, pavimentação, construção de pontes, rodovias, etc e tal. E vamos falar um pouco, galera, né, já coloquei aí sobre os republicanos e os democratas, falar um pouco desses dois partidos, né? Lembrando que todos eles são partidos num espectro que eu acredito ser mais à direita. Mesmo você tendo ali, eu vou mostrar para vocês depois, um deles com um pouquinho de ideia de da esquerda, eu acredito que ele é um centro-direita ou centro-esquerda, é mais centrão, né? Ele não está tanto à esquerda. Vamos lá. Então você tem ali, ó, os republicanos e os democratas. Republicanos que tem a figura do elefante e os democratas a figura do burrinho, né? É o simbólico aí desses dois partidos mais importantes nos Estados Unidos. Vamos lá, ó. Quem são os republicanos, galera? Eles são considerados os mais conservadores ideologicamente falando. Eles não querem grandes alterações nas leis básicas, né? Eles são mais preocupados em manter o status quo, preocupados em não alterar tanto a base legislativa e moral da sociedade, mas eles têm essa lógica do liberalismo econômico. Eu vou entrar um pouquinho mais pra frente depois nessa discussão aí do que é liberal e conservador, tanto no aspecto social quanto no aspecto econômico. O cara que é conservador politicamente falando, ele tende a ser liberal economicamente falando, tá? Isso aí é uma galera que confunde um pouco. Mas assim, ó, socialmente o conservador ele quer manter as estruturas. O liberal, socialmente falando, ou politicamente falando, filosoficamente falando, ele quer transformar, ele é um pouquinho mais de vanguarda nesse sentido. O liberalismo econômico já pensa na participação do Estado. O liberal, ele quer que o Estado solte, ele quer que o Estado se afaste um pouco dessa intervenção. O conservador político, no sentido econômico, ele quer amarrar o Estado, né? Ele quer fazer com que o Estado se prenda economicamente. Na economia plana, entre aspas também, porque o conservador econômico ele quer meio que manter como tá? Mas vamos falar sobre os partidos aqui pra gente não se perder. Então, os republicanos, tá certo? Eles são de pensamento conservador, mais moralistas, mas apoiam o liberalismo econômico, né? Aquela coisa de deixa o Estado afastado, deixa a economia funcionar sozinha. Os mais fortes sobrevivem, né? Vamos lá. Esse aí é o símbolo deles. E os democratas, ó, entre aspas, eu até esqueci de colocar, eles são uma esquerda democrática que vai valorizar lá aquela ideia do welfare state, do bem-estar social, certo? E eles querem transformar um pouco a sociedade. Eles não são tão conservadores, tão moralistas. Ele acredita que a sociedade ela pode buscar novos horizontes, né? Claro, pensando também numa economia aquecida, numa economia que estimule o consumo. Essas novidades que eles querem trazer para a sociedade, na verdade é para que o capitalismo se renove, né? Não entre em colapso. Tá certo? Eles não são uma esquerda socialista, eles são uma social-democracia. Eles querem que o Estado flua com a participação da sociedade, né? Que a sociedade participe ativamente dessa transformação, entre aspas, dessa renovação do capitalismo. Todos esses, mesmo que eu tenha colocado aqui que eles são uma esquerda porque eles pensam no bem-estar social, todos eles têm um alinhamento um pouquinho mais à direita, mesmo os democratas, tá bom? Que é o símbolo do burrinho aí, ó. Agora falando sobre a ideia de liberal e conservador. Vocês estão vendo que até agora eu não falei de extrema direita, né? Porque ela vai aparecer só no final do slide. Eu quero colocar aqui para vocês alguns conceitos. Alguns de vocês já vão ter dominado esses conceitos, outros nem tanto. Mas para a gente apresentar aí
essa base, essa lógica, tá certo? Para depois vocês conseguirem produzir um texto com maior qualidade. Vamos lá, então. Olha lá, né? Uma apresentaçãozinha aí. O que é a ideia de liberal e conservador antes do pensamento democrático? Ou seja, lá na mentalidade absolutista, na mentalidade das monarquias, tá certo? A ideia de liberal e conservador era simplesmente: você quer manter ou você quer mudar a realidade? O conservador queria manter, né? Ele é conservador, ele quer preservar a realidade. Ele não quer alterar, ele quer que se mantenha da forma como está. Já o liberal, ele queria tirar aquela ideia da centralização do poder, da monarquia, do império, do modelo que fosse, e renovar socialmente esse modelo. Renovar as bases desse modelo. Então o conservador, pré-democracia, o conservador ele quer manter o modelo vigente, o liberal quer transformar o modelo vigente. O liberal vence, né? As democracias são implantadas, os estados da forma nova, como a gente vê hoje, os estados democráticos, eles são implantados. Então, nesse ponto aí, os liberais avançam na discussão, né? Eles avançam no modelo, eles avançam na proposta. Já no contexto democrático, a gente tem alguma confusão aí do conceito, mas que é fácil de esclarecer. No contexto social, dentro da democracia, como eu falei para vocês, o conservador, ele quer que as bases morais, que já são tradicionais, que vêm lá de trás, né, da religião, da sociedade organizada, ele quer que se mantenha. Né? Ele não quer grandes alterações, certo? Então, lá, ó, ele se opõe ao casamento de pessoas do mesmo sexo, ele se opõe à legalização das drogas, ele se opõe ao aborto, ele tem críticas fortes, né? Pelo menos uma boa parte dos conservadores tem críticas fortes à migração sem controle, tá certo? Já os liberais, eles costumam... Vamos pensar essas pautas de uma forma diferente, vamos debruçar sobre os assuntos e vamos debater. Não vamos aceitar o que vem lá de trás, vamos andar para frente, certo? Agora, tem situações que os conservadores apoiam, que já às vezes foram abandonadas, e que os liberais rebatem, né? Ó, a pena de morte e a legalização das armas geralmente são pautas conservadoras, né? Que já foram abandonadas, mas que eles querem resgatar. Já os liberais refutam essa ideia. Lembrando que isso é no contexto social, tá bom? Agora, professor, mas aí quando a gente fala sobre liberalismo econômico, né? A pessoa ser liberal economicamente, aí não tem nada a ver com o que a gente falou ali no slide anterior, tá? Conservador e liberal, socialmente falando, filosoficamente falando, a gente acabou de discutir ali. Agora, o liberal econômico é outro assunto, né? A gente está saindo do campo filosófico, saindo do campo social e entrando no campo, vou grifar aqui para vocês, ó, econômico. O liberalismo econômico é o que o pessoal, antes da New Deal, pregava. Sai o Estado, né? O Estado, ele simplesmente tem que manter as bases sociais e garantir a propriedade privada, a liberdade do indivíduo de ser quem ele quiser, tá certo? Mantendo as bases morais. Por que se fala, quando a gente vai falar sobre o conservador, né, que é aquela galera mais moralista aí socialmente, ele fala, é conservador nos costumes e liberal na economia. É o mesmo cara, não tem que... Conservador é o cara que é conservador moralmente e liberal na economia. Ele não quer que o Estado seja muito presente, intervencionista. Ele não quer que o Estado distribua riqueza igual ao socialismo, ele não quer que o Estado seja intervencionista igual ao keynesianismo. Né? Ele quer que o Estado seja mínimo, que o Estado só garanta as bases legais para o cara ser dono da sua própria terra e para que cada um cumpra as bases morais sociais. Somente isso. Ele não pensa numa sociedade igualitária, ele pensa no darwinismo econômico. Sobrevive quem é mais apto, sobrevive quem tem mais capacidade de se adaptar ao sistema capitalista, tá bom? Então, o que ele prega, o liberal? A livre, né? Liberal, livre iniciativa. Cada um se vira com o que tem, corre atrás. O Estado, ele só vai pensar no quê?
na ideia de uma economia saudável, né? De uma economia da base econômica saudável, da competição saudável e de garantir a propriedade privada. Do resto, ele não se enfia na discussão, não se enfia na resenha ali, a sociedade que se vire, certo? Esse é o Estado liberal capitalista conservador, tá certo? Claro que pode ter uma pessoa que é liberal economicamente e liberal socialmente? Pode, mas geralmente o liberalismo econômico ele está associado ao conservador filosófico. Por quê? O cara que é mais liberal das ideias, no sentido social e filosófico, ele vai se aproximar de um pensamento de esquerda. Ele vai se aproximar de um pensamento onde ele quer justamente avançar na questão da pauta. Ele contesta o capitalismo, ele contesta essa lógica de consumo, ele contesta essa lógica estratificada de questão de classes, né, que o patrão manda no empregado. Ele vai tentar desconstruir essa realidade. Isso o liberal socialmente falando, né? O conservador não. O capitalismo manda, o capitalismo foi Deus que quis que acontecesse, então vamos respeitar. Só que o Estado atrapalha essa questão. O liberal clássico. A gente tem aquele que é o keynesiano intervencionista. É outra coisa. Ele quer manter o capitalismo, mas ele entende que o Estado ele precisa intervir para a sociedade não entrar em colapso. Tá certo? Vamos lá. Depois, galera, do liberalismo, né, do pensamento liberal, a gente tem, como eu falei, vamos pensar historicamente, linha histórica. Começo do século XX. Crescimento econômico, modelo fordista super aquecido, crescimento dos Estados Unidos, reestruturação econômica da Europa, né? Comecinho do século XX, modelo liberal. Década de 30 e 40, modelo intervencionista, modelo keynesiano. O modelo liberal sai da evidência, entra o modelo keynesiano, do welfare state, do Estado participativo da economia para manter o capitalismo funcionando. Esse modelo vai levar uma ideia de que os Estados Unidos é o provedor do mundo, né? Isso aí se sustenta até o final da Segunda Guerra, né? Com o plano Marshall, com o plano Colombo, né? Com aquela ideia de que o mundo precisa alcançar um nível de desenvolvimento pleno, né? Precisa buscar uma sociedade plenamente industrializada. Isso acontece na América, isso acontece na Ásia, isso acontece na Europa, tá certo? Só que chega uma hora que esse modelo do Estado provedor, do Estado intervencionista, do Estado participativo e garantidor do bem-estar social, ele também entra em colapso. Assim como o liberalismo, lá no começo do século XX, deu a sua patinada, esse modelo keynesiano chega uma hora que ele dá uma patinada também. Quando é que isso acontece? Entre os anos 80 e os anos 90. Né? E aí, nessa virada aí de década, final do século XX, surge um pensamento chamado neoliberalismo. O neoliberalismo, o que ele propõe? Que o Estado saia. Se lá no liberalismo econômico ele dizia que o Estado só tinha que garantir as bases, né? Ele surgiu, mas ele não tem que ser tão participativo, né? Como no socialismo, como no comunismo. Ele tem que só garantir as bases do capitalismo, da sociedade privada e da livre concorrência. Entra o keynesianismo. Não, ele tem que participar para segurar a economia quando ela está frágil. Vai lá, leva esse desenvolvimento para outros países no mundo. Né? Esse pensamento americano intervencionista do New Deal se espalha pelo mundo inteiro. Né? Os estados que começam a se desenvolvem, ou o país se desenvolve com a mão do Estado. Né? Não chega a ser comunista, socialista, mas o Estado está presente. O Estado vai bancar as obras de infraestrutura, né? Não é capital privado, é o Estado. Só que chega uma hora que isso satura. Por quê? Porque o Estado se endivida, principalmente os estados mais fracos. E aí, os Estados Unidos, através do Consenso de Washington e dos pensadores da Escola de Chicago, que vem desde os anos 50 debatendo esse colapso que vai acontecer do keynesianismo, eles começam a propor uma retração do Estado, uma retração da participação do Estado como agente provedor do bem-estar social, agente
regulamentador da economia, né? Essa intervenção exagerada do Estado. Por quê? Porque senão vai dar merda, né? Você vai criar um endividamento gigantesco e isso vai ficar insustentável. E aí eles propõem uma nova mentalidade liberal, chamada de neoliberalismo. O neoliberalismo, ele propõe que o Estado enxugue esses gastos com o bem-estar social e que o Estado privatize alguns setores, né? Deixe de gastar com alguns setores. O Brasil experimentou isso aí entre os anos 80, 90 e 2000, né? Começo dos anos 2000. Começou a privatizar alguns setores porque não dava conta de manter todos eles funcionando. Se os que sobraram hoje já não são tão plenos, imagine lá nos anos 80, depois da ditadura, ter endividado pra caramba os nossos cofres públicos, né? A gente teve ali o governo do Sarney, o governo do Fernando Henrique, principalmente com grandes privatizações, do Lula, da Dilma também com privatizações, e agora o do Bolsonaro, né, que vem com uma agenda de privatizações bastante grande, mas justamente porque eles entendem que o Estado ele tem que recuar, enxugar os gastos, para que a economia gire sozinha, né, que justamente você valorize o capital privado, você valorize a ação individual, a livre iniciativa e volte ao modelo liberal. Só que agora é o neoliberalismo, tá certo? Então, vamos lá. O Estado estava cheio, né? O Estado estava grande, vamos retrair o Estado, tá certo? Vamos diminuir os impostos. O Estado não precisa arrecadar tanto, ele vai ficar pequeno. Então, essa é a mentalidade que está aí em evidência entre os anos 80 e os anos 90, tá certo? Por quê? Porque, na verdade, também um grande opositor ao pensamento ou à justificativa de um Estado capitalista presente, que era o comunismo soviético, o socialismo soviético, ele cai, ele quebra, né? Ele deixa de existir, aquele mundo bipolar entre o modelo capitalista funciona, o modelo socialista funciona, o capitalismo sai, entre aspas, como vencedor, e aí eles propõem uma nova lógica. Vamos fazer uma retração desse Estado, porque agora a gente não tem que convencer o mundo a comprar o modelo capitalista, a gente já ganhou, tá certo? Vamos lá, então. Eu trouxe aí um slidezinho falando sobre a escola de Chicago, mas eu não vou me aprofundar nisso, né? O interessante aqui, ó, são os 3 casos que são mais importantes ou visíveis que aplicaram essa lógica neoliberal, né, do enxugamento do Estado. O Pinochet no Chile, a Thatcher na Inglaterra e o Reagan nos Estados Unidos. O Reagan ele cria ele muda aquela lógica que vinha desde o New Deal, né, na década de 30, e aí ele tira um pouco da mão do Estado na economia. A Thatcher também faz a mesma coisa, e o Pinochet no Chile faz a mesma coisa. Reforma tributária, reforma previdenciária, reforma trabalhista. Eles mudam aquilo que vinha sendo feito, né, e implantam uma lógica neoliberal, tá certo? Ó, aqui, ó, isso aqui é legal falar. Quem foram os grandes pensadores aí da escola de Chicago, né, que deram, construíram essa base filosófica, sociológica, econômica para o pensamento neoliberal? O Milton Friedman, né, que vai aparecer ali na foto depois, com a ideia do monetarismo, que é injetar capital na economia para fazer ela girar de uma maneira um pouco forçada, e uma outra lógica também da escola de Chicago econômica são as expectativas racionais. É você, dentro da lógica privada, tentar antecipar e anular o intervencionismo do Estado de forma racional. Quem propõe isso? O John Mouffe e o Robert Lucas Jr. Robert Lucas vai aparecer ali para vocês, que ele foi o cara que deu corpo a essa ideia, né? Vai aparecer ali para vocês nas fotos. Vou passar aqui rapidinho. Aí, ó, esse é o Milton Friedman, já velhinho, e o Robert Lucas. Os dois foram ganhadores do Prêmio Nobel de Economia, tá? Não são ralé não, os caras são inteligentes, tá certo? Eles que deram a base aí pro pensamento neoliberal, para aquela ideia de que vamos retrair o Estado para que a economia caminhe sozinha novamente, tá certo? E o que foi o tal do consenso de Washington, que meio que implantou, né, fez a propaganda do projeto neoliberal para o mundo? Quem são as 3 grandes entidades que promoveram o consenso de Washington? Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, 2 grandes entidades financeiras gigantescas que financiaram a reestruturação do mundo todo, né, a industrialização do mundo todo,
e o Departamento do Tesouro americano, que também tinha ali os seus vinténs, a sua grana aplicada no mundo todo, tá certo? O que eles pleiteavam para o mundo? Redução dos gastos públicos e disciplina fiscal. Gastar menos. Gastar sensivelmente menos. Reforma tributária e reforma trabalhista, né? Cortar, diminuir imposto e, entre aspas, tirar um pouco dos entre aspas não, realmente é isso. Tirar um pouco dos benefícios trabalhistas conquistados, né, durante aquela ideia do Estado provedor, privatizar alguns setores da economia estatal e a abertura do mercado ao capital externo. Então é voltar à lógica liberal, né? Voltar à lógica do Estado mínimo, tá certo? E da livre iniciativa do darwinismo econômico. Onde é que isso pegou com força, galera? Nas áreas mais sensíveis do mundo moderno. Leste europeu, que era o pessoal que tinha acabado de sair da União Soviética. Na América Latina, a gente aqui nos anos 80, 90, depois das ditaduras. Na África subsaariana, né, que já estava entregue às traças ali desde o neocolonialismo e que vinha se libertando, né, desse processo depois da Segunda Guerra, quando eles meio que largaram a África na traça ali. E no leste asiático, lembrando dos casos da China e principalmente dos tigres asiáticos, dos novíssimos tigres asiáticos e dos novos tigres asiáticos, né, que são os países que começam a receber um monte de fábrica americana, japonesa, alemã, para produzir a baixo custo, né? Então, você tinha ali essa mentalidade neoliberal se espalhando no mundo, sendo vendida pelo Consenso de Washington, pelo FMI, pelo Banco Mundial e pelo Departamento de Tesouro dos Estados Unidos. Agora, falando ali um pouco sobre esse pensamento de esquerda e direita, né? Não tem nada a ver com liberal e conservador, tá certo? Não tem nada a ver com democratas e republicanos americanos, é simplesmente o espectro político esquerda-direita, tá certo? E aí a gente vai entrar no debate do que é a extrema-direita. Então vamos lá. Onde é que surgiu, né, essa ideia de direita e esquerda? Lá no século XVIII, durante a Revolução Francesa, no final do século XVIII, em 1789, né, baseado ali no arranjo das cadeiras da Assembleia Francesa. Quem ficava à direita do centro do parlamento e quem ficava à esquerda, né, desse parlamento. Tá aí, ó, né? Então, aqui, ó, jacobinos, girondinos, certo? Esquerda e direita. Quem eram esquerda, né? Os assentos que ficavam à esquerda, que se opunham, tá certo? Então, dentro daquela lógica lá pré-democrática, a esquerda era liberal filosoficamente falando. Ela quer mudar o sistema, né? Ela quer criar uma nova realidade. Isso pré-democracia, né? Quando era ainda monarquia. Então a esquerda, no espectro social, ela era liberal, ela quer mudança, tá certo? Quem puxava isso? Os trabalhadores. A direita, quem quer manter a lógica monarquista, a lógica absolutista, a lógica que já existia. Então a direita pré-democrática, ela é conservadora, tá certo? Mantém também esse espectro porque depois que entra a democracia, os conservadores de direita, eles querem manter a base moral, né? Eles querem que o capitalismo caminhe sozinho. Então, eles mantêm um pouco essa lógica, mas a direita era aquela que defendia a monarquia até então, e depois, com a queda da monarquia, eles defendem que o Estado não participe tanto, que o capitalismo, já que ele venceu, se regule sozinho. Então, o que é a esquerda? Ó? O governo deve garantir o bem-estar do cidadão. Não é... Por isso que eu falo que às vezes o keynesianismo é confundido com a esquerda, mas tem lá seus pontos de questionamento. Por quê? Porque o keynesianismo ele quer que o capitalismo funcione. Ele não quer abolir o capitalismo, ele quer que o capitalismo funcione, só que ele entende que o Estado precisa ajudar. O cara que é de esquerda clássica, ele quer que o capitalismo exploda, né? Ele quer uma nova mentalidade. Quando o Estado democrático de direita, né, se implanta, quem vigora ali é o pensamento, o liberal. Ele ganha, mas na verdade ele perde. Por quê? Porque depois o capitalismo pleno vigora. Né? Então quem pega as rédeas ali são os de direita, os conservadores. Né? Eles falam, não, agora entrou o capitalismo, vamos pegar um Estado não absolutista, um Estado que não intervenha, vamos deixar o sistema funcionar sozinho. Né? O cara de esquerda, ele fala,
Tá errado isso aí, né? Não é a burguesia, não é o capitalismo. São os trabalhadores que têm que se organizar ou organizar a sociedade, tá certo? Então vamos lá. Né? Mesma coisa aí, acho que tá repetitivo. Agora, galera, pensando em tudo que eu já falei aqui, ó. O pensamento liberal, sociologicamente falando, filosoficamente falando, o conservador. O liberal é aquele que quer mudança, o conservador é aquele que quer manter as bases morais. O liberal econômico é aquele que não quer um Estado participando ativamente da economia. O intervencionista é aquele que quer que o Estado, dentro do capitalismo, se mantenha ativo para que a sociedade fique funcional. Né? E o cara da esquerda, o cara socialista, é aquele cara que não entende que o capitalismo seja, né, seja o capitalismo liberal, o capitalismo keynesiano, não entende que esse modelo seja o possível, né, o mais plausível. Ele quer um novo modelo, que é o modelo socialista, tá certo? E aí o que acontece nessa base aí, pegando lá todo esse contexto histórico, né, voltando ali para vocês, quando os Estados Unidos emprega o modelo liberal no começo dos anos 10, né, depois da Primeira Guerra. Modelo liberal, super economia, super consumo, vamos abastecer o mundo todo. Trava em 29. Modelo intervencionista. Tudo de direita, né? Modelo intervencionista. Vamos vender a ideia do que o Estado precisa participar da economia, porque também agora tem a ascensão do modelo soviético em construção ali na Rússia, né, na União Soviética. Vamos manter essa ideia de que o Estado precisa participar do jogo capitalista. Acaba a União Soviética, neoliberalismo. Vamos retrair o Estado, vamos deixar a economia caminhar sozinha de novo. Né? Então, esses três momentos, eles vão ser pano de fundo para uma Europa que experimentou fisicamente, presencialmente, 2 guerras mundiais. Uma lá no começo do século XX e uma no meio do século XX. Nesse intervalo de tempo, né, a gente tem ali, de uma forma muito rápida, né, e que foi brotando entre esse intervalo da queda do liberalismo econômico pleno e do intervencionismo do Estado, uma ideia nascente de que para a economia e para a sociedade funcionar, ela precisa de um Estado forte, de um líder forte, né? E aí você tem... Eita, passou. E aí você tem 4 figuras, né, dentro dessa lógica de que o Estado tem que ser capitalista, ele tem que ser economicamente ativo, e que a sociedade não pode ser, né, entregue à vontade do comunismo, do socialismo. Você tem 4 líderes que nascem nesse contexto, né? O Mussolini, ele tem uma história muito peculiar. Por quê? Porque ele era um jornalista e ele escrevia para um jornal de esquerda, né? Lá no início da carreira de jornalista dele, era um jornalista que era mais voltado para pensamentos de esquerda. Só que ele rompe com esse pensamento de esquerda, né, socialista. Por quê? Porque ele começa a entender que a ideia do mercado mais ativo é mais funcional, né? Ele começa a entender que um Estado muito centralizado na ideia comunista, né, da participação da sociedade, não vai funcionar. Ele meio que denigre essa ideia de que a sociedade sozinha consegue se emancipar e fala assim, não, a gente precisa de uma centralização de poder que coloque essa sociedade nos trilhos para depois a gente pensar no Estado forte, né? E aí surge a ideia do fascismo autoritário, totalitário, militarizado, né? O Mussolini é que começa ali a dar corpo para esse pensamento que é de extrema direita, tá certo? Onde você tem uma perseguição a grupos que são minorias. Por quê? Vou tentar explicar para vocês. Quando ele começa a se estranhar com o pessoal da esquerda, ele, claro, ele vai ser perseguido, ele vai ser denegrido. E isso coloca ele como um grande algoz, como um grande, vamos dizer assim, opositor desse pensamento socialista comunista, tá certo? Então ele se coloca, ele se posiciona como um oposto, né? Ele vai ali tentar
se aproximar ou reproduzir uma lógica que entende que os socialistas e os comunistas são inimigos. Se os socialistas e comunistas mais radicais, que são aqueles que querem a derrubada do sistema capitalista, são seus inimigos, e você está se afastando desse pensamento, é claro que a lógica que você está empregando é uma lógica não socialista, não comunista, onde você não quer desmanchar o Estado capitalista e entregar isso na lógica entre aspas, do regime do proletário. Você quer algo diferente. Se você quer algo diferente da esquerda, você está construindo um caminho oposto e indo para a direita. Tá certo? E outra, o pensamento do fascismo italiano e depois do nazismo alemão, eles tinham a ideia de que a sociedade ou os trabalhadores não eram, embora você tinha ali o Partido dos Trabalhadores da Alemanha, eles não têm muita ideia de que o trabalhador comum é que tem que reger a economia. Ele simplesmente tem que trabalhar, tem que fazer a máquina girar para que a alta sociedade, a elite, né, coloque o país no eixo, junto com o Estado autoritário, né? Isso acontece na Alemanha muito fortemente, né? Quem apoia o Hitler são as elites, não é o povo. O povo ele é convencido por um discurso inflamado, porque você vinha de um processo onde a Alemanha perdeu 2 guerras seguidas, né? Todo mundo tava meio que, olha só que país de merda que a gente tá vivendo, a gente perdeu 2 guerras, tá tudo quebrado, aqui a gente tem que pagar a conta de 2 guerras. E aí surge o Hitler com um Estado extremamente intervencionista, um Estado extremamente participativo, autoritário, centralizado, que elege vários grupos de inimigos em comum, né? E também os inimigos da esquerda, que querem quebrar essa lógica capitalista de crescimento econômico, né? de consumo, e ele emprega a mentalidade de que um Estado forte, intervencionista. Então o que eles estão fazendo? Eles deturpam muito a ideia de que a economia tem que ser livre, voltada para produção, né? Mas que o Estado tem que estar presente. Só que presente de que forma? De uma forma extremamente autoritária, né? Centralizada, militarizada. Quem for contra vai morrer, vai ser perseguido, vai ser trancado num campo de concentração. Então o Mussolini puxa esse pensamento depois ele é absorvido pelo Hitler, né? Transformado no nazismo. O Franco e o Salazar principalmente, no início, ele simpatiza, né, com o fascismo italiano, depois ele tem alguns estranhamentos. Na verdade, os 4, eles se admiravam, mas com exceção do Hitler e do Mussolini ali, o Franco e o Salazar na Espanha e em Portugal nunca foram tão simpáticos. O Franco meio que ficou na dele, apoiou meio que mutuamente, o Franco e o Salazar se apoiaram mutuamente, mas eles nunca foram um grupo de 4 países muito coesos, né? Durante a Segunda Guerra, por exemplo, você tem a Espanha e Portugal acuados perante as iniciativas de Hitler. Eles nunca chegaram e falaram assim, não, vamos te mandar tropa aí para você atacar os outros países. Eles falaram, não, eu não vou me meter nisso aqui, porque senão meu país vai ser engolido, né? O Mussolini, como ele já foi o grande inspirador, ele meio que colocou o Hitler como um discípulo, mas depois também virou um admirador do Hitler por conta dessa sagacidade, né? Mas vamos pra frente aí para colocar para vocês as bases, ó. Então, o Mussolini é esse cara aí. Essas fotos foram coloridas digitalmente, né? Não tinha foto colorida na época. Ou colorida artificialmente, enfim. Esse é o Mussolini, que inclusive depois vai ser morto por uma galera, né? Pendurado em praça pública. Ele foi morto de uma forma bem sádica. Claro que, né, como uma vingança também da sociedade, porque ele era extremamente autoritário, né? O Hitler tá aí também numa fotinha colorida. O Franco, né, da Espanha, e o Salazar de Portugal. Esses 4 lá em meados do século XX foram os 4 grandes líderes que desenvolveram, né, governos de extrema direita que perseguiam os socialistas, perseguiam os comunistas, não entendiam que o Estado ele deveria ser horizontal com a sociedade. Eu não estou dizendo também, isso aí eu vou fazer uma ponderação aqui. Não estou dizendo também que a União Soviética foi o mar de rosas, que a Iugoslávia foi um mar de rosas, ou que a China comunista é um mar de rosas até hoje, né? O que eu penso é que todo o pensamento de extrema... Tem um professor meu, isso faz muitos anos já, que ele me falou, que o pensamento de extrema,
Os pensamentos extremos, eles fazem com que o espectro político vire uma ferradura. Você tem o centrão aqui. Não pensa numa ferradura. Ferradura é isso aqui, ó. Você tem o centro. O centro é conciliador, cheio de consenso e tal. Então você vai se afastando. Centro, centro-esquerda, centro-direita, esquerda-direita. Já começam a se estranhar, né? Tem projetos políticos extremamente opostos. E aí você tem a ferradura. A extrema-direita ou esquerda e a extrema-direita ou esquerda aqui, elas vão se aproximando com modelos muito similares de manutenção do poder. Por quê? Porque elas veem que tudo que for diferente delas tem que ser combatido, tem que ser colocado como inimigo. Então, eles são muito próximos no sentido da ação, né? Por isso que a galera às vezes, mas o Hitler e o Stalin fizeram um acordo para invadir a Polônia. Sim, porque eles queriam projetos autoritários de poder, né? Então, faz sentido, né? Eles na verdade, eles foram sagazes porque depois eles se mataram, né? Se atacaram. Eles queriam expandir o domínio deles. Então, falaram assim, vamos apertar a mão, fingir que eu tô acreditando e depois a gente se mata lá na frente, né? Na época era meio que permitido isso aí. Não tinha ONU ainda pra balizar essas relações, então tava meio que nessa guerra de cachorro doido aí, né? Então vamos lá, só pra gente não se perder muito aí no debate. Pensando agora como é que surgiram esses pensamentos de extrema direita e também de extrema esquerda, tá? Qual que era o contexto, galera? No final ali, ou em meados dos anos 20, anos 30, a gente tinha muita queda, né? Vários governos monarquistas e imperialistas entrando em declínio por conta do fim da Primeira Guerra, tá certo? E a ascensão da burguesia com apoio da igreja. Essa ascensão da burguesia com apoio da igreja é a base do pensamento de direita, né? Conservador no costume, igreja, liberal na economia, burguesia. Vamos tomar o mercado, né? Vamos tirar essa força política, força autoritária, força divina da monarquia, do absolutismo, do imperialismo e vamos implantar um novo modelo, um modelo capitalista liberal, tá certo? E você tem dentro desse anseio um eco do que era o modelo imperialista, que é como é que a gente domina? Não é através das relações econômicas, não é através da imposição da lógica neoliberal que é hoje, né, do endividamento dos estados dependentes. É expansão territorial. Por isso que o Hitler, por exemplo, ele abraça a ideia do pan-germanismo. Ele fala como é que a Alemanha cresce? Dominando a Europa, né? Reproduzindo a ideia do Império de Alexandre, do Huno lá, do Átila. Vamos expandir o território, vamos dominar o planeta territorialmente, né? Ele não pensa, não existia muito essa construção teórica do domínio econômico financeiro, né? Pelas instituições financeiras. Isso aí vem depois, né? Vem muito depois da Segunda Guerra. Então, como é que eles fizeram isso? Como é que eles impuseram essa lógica autoritária, totalitária? Perseguindo as minorias. Quem era contra, quem era opositor a esse pensamento de centralização, né, de maximização do poder, tinha que ser perseguido. Então, eram judeus, eram os negros, eram alguns eslavos, né, não todos. Então você tinha pequenos grupos que foram sendo dominados para que não pudessem de uma forma coesa se unir e tentar bater de frente a esse poder que se colocava, tá certo? Olha ali, ó, quais foram as bases da extrema direita, ou de uma direita que ficou cada vez mais radical dentro desses 4 governos ali. Um nacionalismo extremamente forte, né? Quase que um ufanismo. Nossa, o meu país é maravilhoso. Meu Deus, a Alemanha é linda, a Itália é linda, né? A cultura alemã, a língua alemã, né? A valorização exagerada da ideia de nação. O totalitarismo e o autoritarismo, né? Impor, se está contra, vai ser preso, vai ser morto, vai ser perseguido. Não tem que ficar contra mim. Eu sou a lei, eu sou o poder. A lei está comigo. Eu fui colocado aqui pelo povo, né? Ser autoritário, colocar a ideia de representação democrática um pouco abaixo da figura do líder, né? Ser totalitário. Militarismo. Não concorda?
as Forças Armadas então vão te mostrar aí qual que é o caminho. Você vai ser preso, você vai ser torturado, você vai ser perseguido, né? E o antissocialismo, como eu falei para vocês, o pensamento da extrema-direita, ele não é horizontal, né? Ele não quer que todo mundo tenha o mesmo direito, não quer que todo mundo tenha o mesmo poder econômico. Ele é balizado por uma burguesia. O poder que o Hitler conseguiu, o poder que o Mussolini conseguiu, o poder que o Franco conseguiu e o poder que o Salazar conseguiu, não veio de um povo. Veio da base, da sustentação econômica de uma elite, né? Não foi o povo que colocou eles lá. Não foi a massa. Foi uma elite que financiou, né, que sustentou a ascensão dessas pessoas. A Alemanha cresceu economicamente durante a Segunda Guerra, suplantada, né, sustentada pelo dinheiro da elite alemã, né? Não foi o povo. O povo foi convencido, o povo foi engolido pela máquina da propaganda do Goebbels, né? Por quê? Porque principalmente isso aqui, ó. O nacionalismo chegou no talo, né? A juventude alemã achava que a Alemanha ia ser a nação mais poderosa do universo, né? Então eles compraram essa ideia, foi muito bem construída, né? Implantada, reproduzida incessantemente pela máquina alemã, né? Pela máquina de propaganda alemã, e isso entrou na cabeça das pessoas. Eles tinham esse anseio, estavam perdendo uma guerra seguida, eles só estavam se fudendo ali, faziam 30, 40 anos, né? Então, isso meio que conforta, né? Aquela ideia de, nação grande, vamos lá, somos o único, vamos ser forte de novo, vamos tomar o mundo. Isso aí dá uma coceirinha no coração, né? Você fala, nossa, olha que gostoso ser alemão, olha que gostoso ser fascista, né? O modelo fascista do Mussolini lá, original. Olha que gostoso, vamos abraçar essa ideia, vamos ser alemão de verdade, vamos ser italiano de verdade, vamos ser patriota, né? Mas é o que? É uma radicalização desse pensamento. Não é errado ser nacionalista, não é errado gostar da sua nação. Só que quando você radicaliza, né, coloca isso como a força principal que te move, pode ser que dê errado, né? Você pode colocar uma figura extremamente autoritária para impor isso aos seus opositores. Você não chega num consenso, você impõe a sua lógica, tá certo? Isso é o pensamento de extrema direita ou extrema esquerda. E aí você tem justamente um pensamento onde os burgueses, a classe elitizada da sociedade, impõem isso dentro desses países porque eles querem que uma economia seja pujante, certo? Deixa eu ver aqui. Eita! Acabou. Então, beleza. Acabou esse aqui. Pensei que tinha mais ali. Achei que tinha perguntas, mas não. Então, galera, é o seguinte. Esse primeiro vídeo, vou terminar com as considerações finais aqui. Esse primeiro vídeo, você viu que eu me exaltei aqui. Fiz várias considerações. Mas esse primeiro vídeo, ele deu ali uma introdução histórica de como surgiu a radicalização. É isso que eu quero chegar com vocês. Como o pensamento de direita ele foi radicalizado dentro de um contexto histórico para superestimular, é o que eu quero que vocês entendam aqui, a base filosófica do pensamento de direita, que vem acompanhado pelo pensamento da burguesia, de uma elite econômica, dos controladores do meio de produção, ela foi hiperestimulada através... Opa! Não dá pra... Deixa eu ver, aqui ó. Através desses princípios aqui. Quando você hiperestimula, né, chega num ponto extremo dessa base aqui, você está partindo para a extrema direita, né? Você não está mais no espectro de direita tradicional. Você não está mais tentando achar consensos, né? Debatendo de maneira politicamente correta o seu opositor que é de esquerda. Você não vai chegar no parlamento e vai falar, vamos debater, vamos chegar num consenso? Não. Você impõe, você autoritariamente persegue o seu opositor. Você não deixa ter um pensamento oposto ao seu, tá certo? Então, esse pensamento de exagerar na sua mentalidade, porque o resto tá errado. Não tem, o meu tá certo e o resto tá errado. Isso aí, a radicalização do pensamento aconteceu nesse contexto ali entre os anos 30
e os anos, você pode pôr entre os anos 30 e 50, né, entre a quebra da Bolsa de Nova York e o final da Segunda Guerra, e gerou uma base, né, gerou, vamos usar um termo jurídico, uma jurisprudência social, né, histórica e social, para um pensamento radicalizado. Não só para a direita, tá? Eu vou sempre ponderar esse lado. Não é só a direita, mas também a esquerda, né? Quando você quer impor o socialismo sem emancipar a sociedade, fazer essa ponderação aqui, você entra num pensamento de extrema esquerda, né? Que aconteceu lá com Stalin, principalmente. O Lenin, eu acho que tentou uma coisa mais plausível, mas o Stalin, quando ele viu que o negócio estava meio que perdendo a mão, ele falou, não, Gulag, né? Vamos perseguir essa galera. Na China, a mesma coisa. Quando o Partido Comunista Chinês começou a ver, né, com o Mao Tse Tung, que talvez não conseguisse caminhar sozinho, perseguição. Eles fazem isso até hoje, né? O pensamento cristão lá não se cria muito, né? Eles têm, porque o pensamento cristão é mais alinhado ao pensamento ocidental, né? Uma outra mentalidade que é mais capitalista. Então eles não deixam muito se criar essa mentalidade social lá. Eles perseguem até hoje, certo? A extrema-direita foi a mesma coisa. Eles acharam inimigos em comum. O grande balizador desse pensamento, a elite, né, comercial, a elite industrial, falou, eu não quero pensamento socialista, eu não quero que o Estado doe tudo, eu quero que a economia cresça e que a gente lucre, certo? Essa é a mentalidade da direita balizada, né, por uma liderança autoritária que impõe essa lógica, né, que acha inimigos em comum, cria essa ideia de supervalorização da sociedade, de uma nação que precisa se proteger contra inimigos em comum, né? E que implanta uma radicalização do pensamento de direita, tá certo? Então isso aconteceu nesse período que eu falei para vocês, e a gente está enxergando, que aí eu vou falar na próxima aula, uma coisa que eu acredito, e ainda bem, que é embrionária, né? No paralelo aqui, se a gente fosse comparar o que está acontecendo hoje, né, com o pensamento eurocético, o pensamento que vai contestar a criação até da própria ONU, né, das ações de órgãos supranacionais, é o pensamento embrionário do que aconteceu com a Itália e a Alemanha entre os anos, final dos anos 20 e começo dos anos 30. Olha, o sistema que a gente está dando errado, então a gente precisa de algo novo. E aí surgem os líderes extremistas que tentam impor uma lógica nova, né, entre aspas, um modelo novo, de forma autoritária, de forma impositiva, sem aceitar um consenso de grupo, sem aceitar os opositores caminhando juntos, né, para a construção de algo diferente, tá certo? Eu acredito que são momentos distintos, né? Claro, a gente está falando de quase 100 anos de diferença, mas que tem similaridades muito próximas, principalmente com o descontentamento social e econômico, né? Essa coisa das crises que vêm sendo constantes entre o final do século XX e o começo do século XXI, colocam essa ideia de que, olha, a gente precisa radicalizar, a gente precisa de alguém que impõe, a gente precisa romper com o politicamente correto, a gente precisa renovar, né? Limpar a política corrompida, a sociedade corrompida. Então essa radicalização ela vem de uma forma embrionária surgindo aí, principalmente na Europa, né? E claro, na América também. E isso pode ser perigoso. Por enquanto a gente não enxerga o tamanho do problema, mas eu acredito que para daqui mais uns anos, se essa toada continuar sendo construída, né? Se a gente não chegar um argumento muito forte, né, para desconstruir, e claro, achar uma solução que também não dê gás para essa radicalização, ela vai continuar crescendo e a gente vai ver na minha geração, quando eu for mais velho, na geração de vocês, quando vocês tiverem a minha idade, por exemplo, uma coisa que pode repetir os mesmos erros do passado, né? Se a gente não conseguir achar uma solução nova, eles vão resgatar um modelo, olha, a gente precisa de um super líder, de um cara que seja quase um deus para colocar o nosso país ou o nosso bloco aqui nos trilhos, né? Então, é mais ou menos isso que eu queria falar para vocês. Claro que eu não sou o dono da verdade, né? Tudo que eu falei aqui vocês podem refutar. Inclusive a gente vai ter esse momento de debate ao vivo, né? Então, já se vocês quiserem fazer anotação,
do pé à cabeça desse slide aqui, pode fazer, né? Ah, professor, mas eu não entendi o que é liberalismo, eu não entendi o que é conservador, eu não entendi o que é direita e esquerda. Anota aí, lá no debate que a gente fizer daqui 2 aulas, e vocês colocam isso pra mim, e a gente taca o pau no gato aí, né? Pra debater isso, tá certo? Então fica assim, galera, esse é o primeiro vídeo. O segundo eu já vou gravar aqui também, já vou aproveitar o embalo e distribuir para vocês, só que esse vai ficar acessível só daqui a uma semana, tá certo? Então, grande abraço, fiquem bem aí, se cuidem, beijo, beijo e tchau, tchau!